Momentos de esclarecimento. Vamos aqui levar para vocês mais um assunto esclarecedor para proporcionar para vocês o conhecimento que vocês precisam ter da verdade, para que, conhecendo a verdade, sejam livres e libertos da mentira, não estando mais vivendo na mentira como se fosse verdade de Deus. E nesse momento eu quero levar um ponto de esclarecimento diante do engano da mentira que o povo vive com as suas vidas na dependência, centralizados dentro das instituições religiosas, aonde o povo são orientados de que o encontrar-se com Deus, o viver em Deus, o estar em Deus, tem que ser dentro da religião. Tem que estar dentro das instituições, denominações religiosas. O povo foi formado no entendimento do povo que, se não estiver dentro da instituição religiosa, não tem a Deus. A mentira do diabo que é pregada para o povo por meio dos homens, que Satanás usa como instrumento para propagar sua mentira, a mentira que Satanás ele propaga no entendimento das pessoas é de que, se você não tiver numa religião, se você não tiver dentro de uma instituição, denominação religiosa, não tem vida com Deus. Esse conceito de que você encontra Deus dentro de uma religião é uma estratégia de Satanás colocada para desviar o homem do verdadeiro meio, caminho, por onde o homem encontra Deus. Olha o que acontece. Olha a estratégia do diabo. O diabo criou uma ideia de que Deus está dentro de uma religião. Que você, para viver uma vida com Deus, tem que estar dentro de uma religião. Agora, a partir desse momento que você está dentro de uma religião, você agora é obrigado, você agora vai ser escravizado dentro de muitas regras, normas, observações e compromissos dentro daquela instituição, vivendo e praticando. Você agora vai ser orientado e instruído a consagrar sua vida, sendo devoto e praticante a tudo que estabelece a religião, como se fosse para Deus. E o povo aí dedicam, priorizam suas vidas, colocando suas vidas numa dependência de Deus dentro das instituições religiosas, por meio de penitências, flagelos, sacrifícios, obrigações, cumprir regras, normas, metas, viver cerimoniais, cultos e obrigações de trabalho religioso, como se fosse Deus pedindo isso, para que eles estivessem vivendo para Deus, fazendo a obra de Deus, estando servindo a Deus dentro das religiões, instituições, denominações religiosas. Olha a estratégia do diabo. Ele pega agora e centraliza Deus dentro dessas instituições. O diabo agora centralizou Deus dentro das instituições. Deus só vai operar na tua vida se você estiver dentro da instituição. Deus só vai fazer um milagre na tua vida se você estiver dentro da instituição religiosa. Deus só vai operar no teu viver, tu só vai encontrar Deus, tu só pode ser de Deus se estiver dentro da instituição religiosa. Se você não for de nenhuma religião,
Se você não estiver dentro da religião, você não pode ser de Deus. Olha a estratégia do diabo, manipulando a mente da humanidade, que está na mentira de Satanás, preso. Os homens estão presos, vivendo escravo numa vida religiosa, escravizado na mente, o entendimento corrompido, aonde os homens estão presos na mentira de uma vida com Deus dentro das religiões. Olha a estratégia do diabo. Ele pega agora, isso começou lá no século III. Esse conceito de igreja, religião, casa de Deus, foi iniciado pelo sistema católico romano. A partir daí, surge o sistema evangélico. Você sabia que esse sistema religioso evangélico saiu do sistema religioso católico romano? Sabia não? Aqui você vai saber. Aqui você recebe informação. Aqui você é instruído com a verdade, para que você conheça a verdade e seja liberto da mentira. Você sabia que esse sistema religioso evangélico, com essas igrejas que diz que é casa de Deus, com esses líderes que diz que é ungido de Deus, tudo isso é principiado no sistema católico romano? Que o sistema religioso evangélico saiu do sistema católico romano? Eu também não sabia disso. Por um tempo, eu também fui propriedade do sistema religioso evangélico. Por um tempo, eu pensava que a minha vida com Deus era dentro do sistema religioso evangélico. Por um tempo, eu consagrei minha vida, devotei minha vida como se fosse a Deus, dentro de um sistema religioso evangélico. Por um tempo, eu pensava que a minha vida com Deus tinha que ser dentro de uma igreja evangélica. Eu vivi perdido no engano, na mentira. Mas quando passei a ser prudente e a buscar o conhecimento da verdade, aprendendo de Cristo, eu fui liberto dessa mentira. Eu aprendi de Cristo que a minha vida com Ele, para estar em Deus, não depende de nenhuma igreja. O lugar que eu tenho que estar para viver com Deus, encontrando a Deus e seguindo a Deus para a eternidade, não é dentro de nenhuma igreja, é nele, em Jesus. Eu aprendi isso com Cristo. E quando eu aprendo isso com Cristo, aí eu sou liberto. É por isso que nós temos que conhecer a verdade. Mas como vão conhecer a verdade se não tem quem pregue? Se dentro do sistema as pessoas estão presas na mentira, manipuladas na mentira, com a mente cauterizada pela mentira, alienados dentro de uma direção da mentira, como vão conhecer a verdade? Se quem prega a verdade dentro do sistema não tem voz, é expulso, é excluído, não é aceito, não é bem-vindo. O próprio povo rejeita quem prega a verdade. Como é que esse povo, dentro do sistema, vai conhecer a verdade? Se eles não dão ouvido à verdade, se eles rejeitam a verdade, se eles próprios desprezam a verdade. Olha a situação que esse povo, dentro das religiões, está vivendo. Olha a situação. O povo que diz que é de Deus, dentro das religiões, esse povo é o principal que nega a palavra de Deus. Como alguém pode dizer que é de Deus se não está na palavra dele? Se não aceita a palavra dele? Se combate e resiste à palavra dele? Como pode uma pessoa que diz que é de Deus não dar ouvido à palavra dele? Olha a situação que esse povo vive. Olha o que o diabo faz com a mente desse povo, levando eles a pensar que estão em Deus, estando perdidos, desviados de Deus. Levando eles a pensar que estão na bênção, vivendo e servindo a Deus, estando em maldição, abomináveis, reprovados por Deus, dentro de abominação. Então, a estratégia do diabo é essa. Ele centralizou a vida com Deus dentro da religião, aonde as pessoas estão presas nessa bolha, estão presas nesse quadrado, estão presas nesse sistema,
onde as pessoas não têm liberdade de pensar, onde as pessoas são robotizadas, formadas, escravizadas, dominadas pelo sistema religioso, onde as pessoas têm que viver a vida de fé em Deus dentro daquilo que o sistema religioso determina através dos homens, porque o sistema religioso, o governo não é de Deus, o governo é dos homens, inspirados por Satanás. Todo o sistema religioso está alicerçado, fundado na mentira do diabo. E eu vou mostrar o princípio desse sistema religioso igreja, que hoje é pregado, seja na igreja evangélica, igreja católica ou qualquer igreja que diga que é de Deus. Igreja de Mórmons, igreja adventista, igreja presbiteriana e por aí vai. Você não tem que estar dependendo, exclusivizando, colocando sua vida com Deus dentro de um sistema para ser devoto e praticante e viver uma vida dependente de Deus pelo sistema religioso, seja ele evangélico, católico, espírita, budista, qualquer que seja. A sua vida com Deus tem que estar na dependência, alicerçada, firmada no fundamento que é Cristo, pela palavra de Cristo. Numa vida consciente, com entendimento na palavra. Não é com a vida escravizada nos trabalhos, nas obrigações, dentro de movimento ritual, cerimonial, de vida religiosa nas igrejas. Vamos lá. Vou mostrar a você a estratégia do diabo. Ele centralizou o cristão, a fé cristã. Eles centralizaram a vida com Deus. Eles centralizaram, exclusivizaram Deus dentro da religião, dentro das instituições denominacionais. O povo só pode ter vida com Deus se estiver dentro de tal ambiente religioso. Olha a estratégia do diabo. Isso começou lá no século III, a partir de Constantino, que se declarou cristão, que colocou a fé em Cristo como a religião principal de Roma. Constantino, dentro de uma visão política, não convertido a Cristo, ele aproveitou a situação na inspiração do diabo. Ele aproveitou a situação para ganhar a confiança dos cristãos. E agora Constantino pega a fé cristã, que o centro dessa fé, a dependência dessa fé, o alicerce dessa fé é em Cristo. Constantino agora pega e centraliza essa fé, centraliza o próprio Cristo dentro da instituição religiosa católica romana. Constantino, dentro de uma astúcia inspirada por Satanás, ele agora declara a religião romana como religião cristã, aonde ele pegou e determinou que a religião oficial de Roma era agora chamada de cristianismo. Colocou agora esse rótulo de cristianismo dentro da religião católica. E com isso, sabe o que aconteceu, meus irmãos? Muitos dos cristãos que não eram prudentes, muitos dos discípulos de Cristo que não perseveravam, não se manteram fiéis e leais a Cristo, guardando a palavra dele, estando firme em propósito de estar com a fidelidade a Cristo, se desviaram de Cristo e passaram a viver uma fé cristã dentro da religião cristã, aonde Constantino estabeleceu o catolicismo romano como uma religião, como cristão, como uma religião cristã, aonde no Edito de Milão, do século III, ele decretou a religião oficial de Roma como cristianismo.
Constantino declarou o cristianismo como a religião oficial de Roma. Ele pegou agora a fé cristã e centralizou dentro do sistema religioso católico romano. E a partir daí, muitos que se deixaram levar, não foram prudentes, acharam que a vida com Cristo era dentro da instituição católica romana, aonde Constantino declarou a religião oficial de Roma cristã, aonde os cristãos se largaram, se desprenderam, se desviaram do compromisso da fidelidade a Cristo e se filiaram ao sistema religioso católico romano com o nome de religião cristã, aonde agora tornaram-se propriedade do sistema. Tornaram-se propriedade do sistema católico romano e passaram agora de uma vida de liberdade com Cristo pela palavra de Deus a uma vida presa, escravizada dentro do sistema católico romano sobre fardo, jugo, obrigação, regra, meta, dentro daquilo que o sistema romano determinava como era para o povo crer. Como Constantino era o imperador, ele se declarou papa. O primeiro papa da Igreja Católica é Constantino. Porque os papas naquela época eram os imperadores. E Constantino se declarou papa do sistema religioso e declarava o que era para crer e o que não era. E agora, dentro do sistema católico romano que vivia o paganismo, de adoração a ídolos, de buscar objeto como sagrado, de viver práticas pagãs, invocando proteção de mortos, isso tudo foi agora colocado como verdade de Deus. Olha para aí. Isso foi colocado como verdade de Deus, para o povo viver nessas práticas, dentro desses credos, desses dogmas, dentro dessas penitências, como se fosse meio de graça. A partir daí, muitos cristãos se perderam da fé em Cristo, porque não foram prudentes, e se aliaram, e passaram a viver como propriedade dentro de um sistema religioso, que foi o sistema católico romano, que agora exclusivizou Jesus dentro da igreja, e se denominou a Igreja de Cristo, não pessoas, a instituição. A Igreja Católica Romana, através do imperador Constantino, se declarou a Igreja verdadeira de Cristo e se colocou como lugar central para o povo encontrar a Deus e ter a vida eterna. E até hoje o povo vive nessa mentira. Isso vem de séculos em séculos. E a partir desse sistema maldito do inferno, inspirado por Satanás, criado por meio dessa mentira, muitos se denominam, se entregam, se colocam como propriedade, se convertem ao sistema religioso como se fosse para Deus, passando a viver uma vida de fé, devoção, consagrando-se, sua vida priorizando, colocando sua vida na dependência de uma instituição, de uma igreja, como se fosse a Deus, perdidos de Deus. E a partir daí, milhares e milhões de almas são perdidas de Deus, são privadas da verdade. Porque essa é uma estratégia do diabo. Jesus não deixou nenhum sistema religioso. Jesus não criou nenhuma denominação religiosa, nem católica, nem evangélica. Jesus não deu a nenhum homem autoridade espiritual sobre a igreja. Jesus não colocou nenhum pai da fé para a igreja se submeter, como a Igreja Católica colocou os papas como o pai da fé, Santíssima, não é? O Santíssimo Pontífice, olha, aquele que faz a ponte entre o povo e Deus, é o Papa, dentro do sistema católico romano. E a partir daí, surge lá na frente o sistema religioso evangélico, com o nome de protestante. Eu vou aqui transmitir para você essa realidade. O fundador do sistema católico romano, com a mentira de que é a igreja, a casa de Deus, religião cristã, o cristianismo, porque Cristo não deixou ninguém dirigindo-se para uma religião cristã. Cristo não mandou ninguém viver numa religião cristã, ser devoto e praticante de uma religião cristã, viver o cristianismo. Cristo não é uma religião. O sistema religioso
fez de Jesus uma religião. Jesus é o guia da nossa alma, é o salvador da nossa alma. Jesus é aquele que nós devemos crer, seguir e se submeter a ele. Ele não é uma religião. O cristão, ele é denominado de cristão quando ele está em Cristo, seguindo a Cristo. Não dentro de uma religião cristã, que se diz cristã. Porque Jesus não deixou nenhuma religião cristã. Ele orientou as pessoas a estar nele para ser discípulo dele. O termo cristão, ele deriva, não é de uma religião, ele deriva de Cristo, para denotar aquele que crê em Jesus. Eu sou cristão porque eu creio em Jesus, não é porque eu sou de uma religião do cristianismo. Ser cristão é estar em Cristo. E aí Constantino, inspirado por Satanás, estabelece essa mentira, essa porta do inferno, que tem levado milhões e milhões de almas para o inferno, dentro da instituição religiosa, onde o povo pensa que está indo a Deus, que está servindo a Deus, que está na igreja de Deus. A igreja de Deus não é nenhuma instituição religiosa, nem católica, nem evangélica. A igreja de Deus são pessoas que estão em Cristo, não em nenhuma religião cristã. Então Constantino, ele funda o sistema religioso, onde centralizou a salvação dentro da Igreja Católica Romana. Você só pode ser salvo, você só pode ter a Deus, você só pode ter vida eterna se tiver na Igreja, a instituição Católica Romana. Ele agora centralizou toda a vida com Deus, todo o trabalho, toda a devoção, toda a vida da dependência de Deus dentro da Igreja Católica Romana. E o povo agora passou a ser escravo desse sistema. Constantino funda esse sistema religioso católico romano como a Igreja de Deus, como o cristianismo, a Igreja cristã. A partir daí, o diabo agora cria outros caminhos. Aí escuta aí. De dentro desse sistema católico romano, sai Lutero. Lutero funda a Igreja Luterana. E aí, outros participam dessa igreja, e daqui a pouco, da Igreja Luterana, vai sair agora Calvino, John Calvino e John Crockett. Calvino funda a Presbiteriana com John Crockett, saindo da Igreja Luterana. Funda Calvino e John Crockett a Igreja Presbiteriana. Henrique VIII sai da Igreja Presbiteriana e funda a Igreja Anglicana. John Wesley sai da Igreja Anglicana e funda a Igreja Metodista. Joseph Smith sai da Igreja Metodista e funda a Igreja de Mormons. John Smith sai da Igreja de Mormons e funda a Igreja Batista. William Miller sai da Igreja Batista e funda a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Charles Taze Russell sai da Igreja Adventista do Sétimo Dia e funda a Igreja, o grupo, a instituição religiosa, Sociedade Torre de Vigia, os Testemunhas de Jeová. E por aí vai. Um sai de uma, funda a outra. E o que a gente vê hoje aí nos bairros, na rua, um bocado de igreja evangélica sendo estabelecida que sai daquele grupo. Olha a estratégia do diabo, irmão. É uma saindo da outra. Você percebeu que todas essas igrejas saíram do catolicismo romano? Percebeu aqui no que eu falei? Percebeu aqui que todas elas saem do sistema religioso católico romano? Ah, mas a igreja evangélica vive crendo em Jesus, não adora a imagem de escultura. É, mas tem outras idolatrias lá dentro dela. Vive outros paganismos. Pelo fato do sistema religioso evangélico não ter imagem de escultura, mas eles são idólatras da mesma forma. Adoram e veneram seus ídolos
artistas, cantores, pregadores, adoram e veneram suas instituições e igrejas. A idolatria está do mesmo jeito lá, dentro das igrejas evangélicas. Ah, mas nas igrejas evangélicas não tem adoração de imagens, de objetos. Nós não temos lá crucifixo, água benta, até que tem. Nas igrejas católicas, o povo tem os objetos de fé, como ponto de graça para Deus abençoar, como rosário, escapulário, água benta. As pessoas fazem o movimento de fé, pagando promessa, subindo ladeira com lata, com pedra na cabeça, se martirizando no sacrifício, na penitência, para Deus abençoar, dentro das campanhas de promessa. Na igreja evangélica é a mesma coisa, irmão. Nas igrejas evangélicas, lá eles fazem campanha, pacto, voto. Nas igrejas evangélicas tem sal grosso, tem rosa ungida, tem arca da aliança, os mesmos objetos de fé, só com outro rótulo. O sistema religioso evangélico está dentro da operação do mesmo espírito que o sistema religioso católico. Dentro do sistema religioso católico, eles têm lá o Papa como pontífice, Santo Padre, onde o povo venera como se fosse o mediador deles para com Deus. E dentro das igrejas evangélicas, eles têm os pastores presidentes, onde eles têm como ungido de Deus, onde o povo está idolatrando, venerando, amando, se submetendo, guiando, seguindo, sendo discípulo desses homens. Qual é a diferença do sistema católico romano? É o mesmo espírito que opera, tirando o povo de Cristo. Nas igrejas católicas, o povo são ensinados que a igreja verdadeira de Deus é a católica. Que o povo dentro da igreja católica tem a vida com Deus. O único meio para você ter a vida eterna é dentro das igrejas católicas. Os padres afirmam isso. Nas igrejas evangélicas é a mesma coisa. Os pastores estão pregando e dizendo aí, se você não estiver na igreja, não é salvo, não é de Deus, porque o lugar para você ter a comunicação com Deus, a ligação com Deus é a igreja. A mesma coisa que os padres pregam, os pastores estão pregando, só que com outro rótulo. É o rótulo de evangélico. A mesma mentira do diabo pregada dentro do sistema católico romano é pregada dentro do sistema religioso evangélico. Não há diferença, irmão. Você não tem que se guiar para Deus dentro de nenhuma instituição religiosa. Você tem que se conduzir para Deus por meio de Cristo. Ele é o caminho, Ele é a luz, Ele é o guia, Ele é o pastor, Ele é o alvo da nossa fé, Ele é o alicerce, Ele é o fundamento. Aonde nós devemos estar é em Cristo. E a palavra de Cristo em nós, nos conduzindo com fidelidade a Deus pela palavra de Cristo. Aí, Obedes, você está entendendo isso? Rapaz, o que eu estou aqui informando a você é tão importante para a tua vida, para o conhecimento da verdade, que o diabo não deixa as pessoas ouvir. Ele coloca logo irritação. Ele tira logo das pessoas o desejo, a vontade de ouvir. Porque eles sabem que se as pessoas parar com humildade para ouvir a verdade, vão ser libertas. Por isso que o diabo trabalha no entendimento do povo, para tirar deles o conhecimento da verdade, para que eles não conheçam a verdade do Evangelho de Cristo, que é a luz de Deus, o poder de Deus, por onde o homem é salvo. O diabo não está preocupado em tirar ninguém de igreja, seja ela católica, evangélica ou qualquer igreja. O povo está mais preocupado em não sair da igreja, porque os pastores ensinam a eles que se ele sair da igreja, está desviado de Deus. Não, essa é a estratégia do diabo, manter você desviado de Deus, perdido de Deus, dentro dessas igrejas, andando na mentira, estando em trevas, reprovado por Deus. É isso que o diabo faz na mente desse povo, dentro das religiões. O povo entendendo, o povo colocando a sua fé, confiança e esperança de vida com Deus dentro de uma religião, servindo as regras e as normas da religião. E com isso, eles têm uma sensação de que estão em Deus, de que são de Deus, de que estão na salvação. Esse é o trabalho do diabo. Tirar do entendimento do homem o conhecimento da verdade. Saiam
Saiam do meio deles, desse sistema religioso, seja qualquer que for, católico, evangélico, budista, espírita, mormon, testemunha de Jeová, o lugar para você estar, o caminho para Deus, a verdade de Deus, não é nenhuma igreja ou religião, é Jesus e que você receba essa instrução, se converta a Jesus, porque a sua vida tem que ser centralizada com devoção, gratidão, submetendo-se, guiando-se, vivendo em Cristo pela palavra de Cristo. Não é em nenhuma igreja, por obra e obrigação de igreja. Seja devoto, praticante, priorize a sua vida, coloque a sua vida na dependência de Deus em Cristo, não em igreja alguma. Então que Deus abençoe sua vida nesse momento, para que você esteja recebendo essa instrução, para que no seu viver a bênção de Deus seja verdadeira. Amém?